210, George Foreman, Jimmy Ellis, 2 americanos, 2 pesos pesados, são as estrelas do espetáculo que você vai ver agora com os comentários de Orlando Duarte e a narração de Luiz Alfredo. Vamos à luta então. É isso aí, Léo, você já vê George Foreman no ringue, recebendo mais uma vez a consagração do público. Este já é uma grande legenda do boxe mundial. George Foreman, 42 anos, 72 lutas como profissional. Venceu 69 vezes, 3 derrotas. Das vitórias, 65 por nocaute, 90% das vitórias de George Foreman por nocaute. Apenas 3 derrotas, em 74 para Muhammad Ali, em 77 para Jimmy Young. Foi a derrota que inclusive determinou a parada por 10 anos e depois a derrota para Holyfield. Esses são os pugilistas que têm maior idade que lutaram com 44 anos. Saul Mambi, George Foreman 42, Larry Holmes, que está lutando com 42, Harold Heitman, que é médico, com 41. São as estatísticas norte-americanas. E o Foreman não luta há 231 dias e ficou 10 anos inativo depois da derrota para Jimmy Young, quando ele se transformou então num pregador. Mais que isso, ele criou uma escola para crianças, vendeu muitas das suas propriedades para manter essa escola e voltou ao boxe praticamente para isso. É uma legenda norte-americana, muito respeitado, também comentarista de boxe, e está querendo ser campeão de novo. Essa é a pesagem de ontem com os pugilistas. O Foreman, naturalmente, mais do que pesado, é o super pesado. Ele, aliás, não se preocupa muito com isso, porque ele tem, aí estão os dados, Luiz Alfredo. Aí uma diferença de 15 anos na idade, praticamente a mesma altura. E em termos de peso, na casa dos 16 quilos, as mesmas regras, 3 juízes, 10 pontos devem ser indicados em cada assalto, 3 knockdowns determinam o nocaute, salvo pelo gongo apenas no último assalto. E é normal haver uma certa dúvida com Jimmy Ellis. Jimmy Ellis foi um pugilista com esse nome que marcou época nas décadas 60 e 70. Jimmy Ellis tinha um grande resultado como um grande pugilista. Este Jimmy Ellis só tem 17 lutas, um empate, 16 vitórias e 15 nocautes. É um lutador muito forte, porque inclusive vimos aí no Quem é Quem, que ele queria ser, que ele era um jogador de futebol americano, que exige muito preparo, muita movimentação, muito condicionamento. Já o Foreman é um pugilista que, pode-se dizer, não foi castigado. Ele nocauteou seus adversários. É um pugilista que luta com o estilo de Art Moore, que é seu técnico também. O hino nacional dos Estados Unidos. Luiz Alfredo. Sendo lembrada também a data aos 50 anos do ataque japonês a Pearl Harbor. Aí o George Foreman, nos acordes finais do hino americano, George Foreman que vai estabelecendo na história do boxe as grandes diferenças
Hoje, por exemplo, 15 anos de diferença entre ele e o seu lutador. A maior diferença de idade, 21 anos, foi numa luta em 56 de Rocky Marciano. Está aí apresentado o Jimmy Ellis. Numa luta pelo título abandonado pelo Rocky Marciano, Floyd Patterson, com 21 anos, enfrentou a Artie Moore com 42. E o Patterson nocauteou no quinto assalto a Artie Moore. A diferença de peso entre Holyfield e Foreman, por exemplo, pouco mais de 22 quilos, foi a sexta maior registrada na história do boxe. Aí o Jimmy Ellis tem 2 anos de profissional, apesar de 27 de idade, um lutador invicto em 17 lutas, 16 vitórias, 15 por nocaute. Os juízes Patricia Jarman, Doug Tucker, David Shirley. O juiz, outro internacional, Richard Steele. Esse Richard Steele é aquele da interrupção da luta do Donovan Razor contra Mike Tyson. Eu queria só dizer mais uma coisa. O Foreman tem um estilo ortodoxo e conservador. Claro que ele não tem boas esquivas, mas tem um poderoso golpe em upper, tem violento punch. Ele é considerado o soco mais forte dos últimos 30 anos no boxe mundial. E por essa razão mesmo é que ele conseguiu tantos knockouts. Ele é favorito para o combate, nem poderia ser diferente, apesar da diferença de idade. Se ele acerta o seu golpe, ele complicou a vida do Holyfield, só perdeu para 2 campeões e perdeu para o Jimmy Young, mas ele é realmente um lutador que merece completo respeito. Sua defesa, a sua guarda é em cruz, como fazia Artie Moore, e falta um pouco de velocidade, como eu disse, nas esquivas, mas ele é o favorito para essa luta em Reno, Nevada, em 10 assaltos do frente. Ao vivo para você. 42 anos. Aí 257 libras. George Foreman, nasceu em Houston, Texas. Teve uma infância como quase a maioria dos grandes lutadores norte-americanos, uma infância difícil. Uma carreira cheia de alternativas e muitos destaques. Uma sequência de nocautes no começo, até cair frente a Muhammad Ali, depois de ser campeão do mundo. Esse retorno mágico, depois de 10 anos parado, chegando a enfrentar Holyfield, campeão do mundo, e perder apenas pontos. Aí, uma das grandes legendas do boxe, primeiro do ranking, George Foreman. Ele é realmente amado pelo público norte-americano. O público ovaciona, mostra lenços para saudar George Foreman. Ele lutou 256 rounds. O seu adversário de hoje, o Ellis, lutou poucas vezes. Não tem experiência do boxe, que ganhou 15 de suas lutas por nocaute no primeiro assalto. É realmente um pugilista respeitado, muito lúcido e que tem todas as condições de mostrar que um atleta pode ir muito longe na sua atividade se conservar. Vamos à luta, Luiz Alfredo. Pois é, eu fiz as contas e o George Foreman pesando 117 quilos. Uma luta de pesos pesados para o máximo de 10 assaltos. Começa a luta. George Foreman, Jimmy Ellis, desafio pesos pesados ao vivo para você. À esquerda, George Foreman. Quarentão, tranquilo, esperando a movimentação de Jimmy Ellis. Ele vai se protegendo. Um jab para estudar a distância. São os primeiros movimentos da luta. George Foreman, Jimmy Ellis, ele já dá um mapa de esquerda ali no meio da quadra. Primeiro golpe forte de George Foreman. Mais paradão, esse é o estilo atual de George Foreman. O golpe mais forte do boxe. Por isso que o Jimmy Ellis tem todo o cuidado do mundo. Uma esquerda fraca de Jimmy Ellis, no empate a separação de Richard Steele, o juiz da luta. Primeiro golpe de Steele, um cruzado de esquerda, meio fraco. Olha a sequência de jabs, na realidade, diretos de esquerda de George Foreman.
É o começo da luta. Ao vivo para você, direto de Reno, Nevada. Olha a esquerda. Em jab. Direto, na verdade. Para a força. Aí a proteção com a defesa em X. E deu um contra-golpe de esquerda, George Foreman. Jimmy Ellis já sente, já acusa os golpes de George Foreman. Jimmy Ellis é invicto, com 16 nocautes e 17 vitórias. Este ato de Foreman passou no vazio. Direita, primeiro golpe, agora uma esquerda cruzado de Jimmy Ellis. Presta atenção, George. Grito corner de George Foreman. Vai se aproximando do Foreman, diminuindo a distância. Jimmy Ellis tenta se movimentar, evitando essa aproximação de George Foreman. Olha essa sequência de jabs. Menos de 30 segundos para acabar o primeiro assalto. Cruzado de esquerda de Foreman. Direto de direita. Esquerda de Foreman. Atingindo em cheio o rosto. Esquerda, direita, outra vez. George Foreman. No ataque. Ele parou. Preparou com a esquerda. E o fim do primeiro assalto, George Foreman, Jimmy Ellis, ao vivo para você. Tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento Big Multibarba. Filco Itachi. Emplastro poroso Sabiá. Impressionante a comoção do público, Orlando Duarte, nesses ataques de George Foreman no final do primeiro assalto. Foreman nós temos ídolos norte-americanos. 10-9, ele ficou primeiro o Hulk no fígado do Ellis, sentiu esse cruzado de esquerda e direto de direita, colocaram o Ellis com complicada situação. E dominou o primeiro assalto, ganha por 10-9. Ele ganhou bem e mostrou que se aceleraram. O Angelo Dundee, que era o técnico Clay quando lutaram no Zaire, agora é o técnico do Foreman. Vejam como são as coisas. Ele sente uma grande honra nisso. Luiz. Vamos para o segundo assalto, Foreman na esquerda, calção vermelho. Calção negro para Jimmy Ellis, que aplica a esquerda. Para a defesa em X de George Foreman. Os cruzados de esquerda de Ellis passam no vazio. Depois do boxe internacional, Corujão para você. Ao vivo, direto de Reno, Nevada. Olha a esquerda em contra-golpe de George Foreman. Ele põe respeito, vai com o seu físico forte. Hoje com 117, quase 118 quilos. $42 anos na sua luta de número 63. George Foreman contra Jimmy Ellis, que vai se movimentando. Nada de direita, de esquerda, direto de esquerda. Foreman começa a soltar o braço, uma esquerda, direto atingindo Jimmy Ellis. Olha o cruzado, e Ellis nas costas raspando. O outro ficou na guarda no braço direito de Foreman. Segundo assalto. A de esquerda no meio da guarda. Prepara com a esquerda de novo Foreman. Parte para cima. No contra-golpe, acertou uma esquerda, sentiu Ellis. Sentiu Ellis esse upper. Foreman está escolhendo o upper de direita e de esquerda, pode acabar a luta. Foreman se defende, escolhe o melhor golpe, segundo assalto. Sentiu Ellis, está trabalhando com um upper. Tenta responder Jimmy Ellis. Foreman fica escolhendo a distância. Uma esquerda, recebeu um contra-golpe cruzado de esquerda. Parte para cima, mandando bola para o contra-golpe de Ellis. Parte Foreman, tentou direto de direita, passou raspando. Ellis segura, no desespero. Outro upper da esquerda. Foreman muda o plano de ataque. Prepara com a esquerda, solta a direita, cambaleando Ellis.
Ellis se agarra desesperado, Ellis. A luta vai chegando ao final. Foreman com 42 anos, soltando as suas bombas pra cima de Ellis. Esse cruzado de direita, Ellis ainda fica em pé. Abre de esquerda, cruz de direita, cruzado de esquerda. Impressionante a sequência, acabou. Não, o juiz só separou os braços. Ellis completamente tonto. A televisão americana dava 10, 15 segundos e o gongo soando antes. No final do assalto, tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento Fio Itachi. Em Plástico Poroso Sabiá. E Bique Multibarba. Por que é que o Ellis não caiu no segundo assalto, Lando Duarte? Não caiu porque o Richard Stelli, que é esse árbitro, ele tem medo de ser novamente responsabilizado por uma antecipação de final de luta. Ele antecipou o final da luta Tyson e Donovan Razor. Mas ele tinha razão naquela oportunidade, como hoje. Ele poderia ter parado. Vejam só, está quase em atitude passiva. Ele se abraçou Foreman. 10-8 para Foreman, pode nocautear a qualquer instante, Luiz Alfredo. Este terceiro assalto ao vivo para você. Direto de Nevada. Foreman prepara com a esquerda. Olha o jab como passa no meio da quadra. Uma sequência de jabs. Golpes já vão por si só. Destruindo agora. Jimmy Ellis tenta surpreender a Foreman. Mais no desespero, e ele no intervalo dizia, estava bem, mas ele não está bem, né? Só uma sequência ele pode cair. Olha a esquerda de Foreman passando no vazio, abre de direita. Ele não está dando bola pro Ellis, é esquerda, uma direita, vai resistindo o Ellis, impressionante, agora cai, não é possível. Impressionante a resistência de Ellis. Olha os zappers. É aí que Foreman costuma acabar com a luta. Está dando certo, cruzado de esquerda. Impressionante. Vai massacrando o Foreman. E o Jimmy Ellis não cai. Terceiro assalto. Direto de direita. Saiu da resposta. Agora está completamente entregue, Jimmy Ellis. Foreman perde um pouco a eficiência na aplicação dos golpes. Cruzado de esquerda. Parece que está com receio o Foreman de dar um golpe a mais e sacrificar o Jimmy Ellis. Olha a esquerda. Aí acabou a intervenção de Richard Steele. Nocaute técnico. George Foreman no terceiro assalto. Já completamente passivo. O invicto, até então invicto, Jimmy Ellis. Lutador com 2 anos de profissional e George Foreman vencendo por nocaute técnico no terceiro assalto. Olha o estado que ele deixou. O corajoso Jimmy Ellis, o persistente Jimmy Ellis, que trazia um cartel de 17 lutas, com 16 vitórias, 15 por nocaute, e foi salvo pelo juiz Richard Steele, você acabou de ver. Aí, final, o comentário de Foreman, o abraço, a esportividade deste, que é uma das grandes legendas do boxe, George Foreman, 42 anos, você revê a sequência de definição da luta, o nocaute de número 66, a vitória de número 70 de George Foreman. É uma vitória brilhante, sem nenhuma sombra de dúvidas, diante de um pugilista resistente e jovem. Eu gosto muito desse Richard Stelli, o árbitro. Ele garante a integridade física dos pugilistas quando nota que um pugilista está interiorizado. É assim que manda a regra. Vejam como ele está observando muito próximo, vendo as reações do Jimmy Ellis. Reações apenas sem nenhuma noção mais exata do que ele esteja fazendo. Ele agiu
agiu assim naquela luta do Tyson, foi criticado. Se ele tivesse ação naquela luta do Morrison, por certo, o Morrison também não tomaria os golpes que tomou. Interrompeu exatamente no instante que devia o combate. Mais uma grande vitória de George Foreman, este pugilista notável, o soco mais forte do boxe nos últimos 30 anos. Foreman é o passado que quer ser presente. Tem um jeito de lutar ortodoxo e conservador, mas é inegavelmente um pugilista que já está na história do boxe, não só pelo número de vitórias, mas pela maneira como se comportou nos 10 anos que ficou parado, pela maneira como se comportou diante de Holyfield quando voltou e pela classe técnica e categoria que tem agora. Luiz, 1 minuto e 36 do terceiro assalto. Vitória por nocaute técnico confirmada de George Foreman. Nocaute técnico no terceiro assalto. Vitória de George Foreman. Num programa que você acompanhou a vitória de Rafael Pinheiro, colombiano, frente a Roger Mayweather, definindo o título mundial dos meio-médio ligeiros. E aí, Foreman e Ellis, 71% dos golpes aplicados por Foreman atingindo Ellis, conseguindo o nocaute no terceiro assalto. Boxe internacional, vivemos juntos mais essa emoção. Agora você fica com o Corujão. Globo e você, tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento Emplastro Poroso Sabiá. Bic Multibarba. É assim que se faz barba. E Philco Itachi. Toda a emoção do Natal em suas mãos. Oferecimento Caloi Mountain Bike. Você e a Caloi lá em cima.